com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Elisângela, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes, internautas, beijocas pra vocês. Tudo bem? Tudo ótimo comigo, com você. Excelentemente bem. Voltamos, hein? Ao viver a cores. Voltamos. E voltamos falando de polêmicas, claro, como sempre foi, né? E vai ser o ano todo, Eu né? gosto é da treta. Bom dia, Elisângela Pereira. Eu estava sentindo... Você gosta da treta, né? Eu gosto da treta. Todo mundo gosta, né, gente? Na verdade é isso. O importante é ser saudável. Mas o detalhe é que essas tretas são comentadas, são vivenciadas, mas as pessoas preferem não falar, né? Fingir que elas não acontecem. Varre para debaixo do tapete. Porque todas elas, a gente está brincando, claro, para poder trazer leveza para o programa, mas são temas que às vezes são bastante delicados, geram um certo constrangimento, e aí por isso as pessoas comentam muito pouco. Ou quando falam, falam mais em off, com um amigo que tenha muita confiança, ou então no consultório. Quando, na verdade, poderia falar isso mais abertamente, porque poderia representar, às vezes, não digo solução para o problema, mas ajuda no tratamento, ou na a maneira de como conviver com esses... Com certeza. A compreensão. Né? Essas tretas. Com as tretas. Você gostou da treta, né, Marcelo? Por exemplo, depressão pós-sexo. Você já sentiu isso? Por que isso acontece? Será que por frustração, arrependimento, tristeza? Então, eu quis trazer esse tema porque é uma coisa comum, ele aparece muito lá no consultório. Às vezes a pessoa chega e fala, nossa, Elisângela, não sei o que acontece comigo. Depois que eu tenho relação, me dá uma tristeza, uma coisa esquisita. Eu fico assim durante um tempo e aí depois fica tudo bem. Mas sempre depois do sexo eu tenho essa sensação. Então a gente tem, claro, que avaliar, porque existem causas e causas. O ser humano, ele é subjetivo. Sim. A mesma causa que gera um problema numa pessoa não é a mesma de uma outra pessoa, enfim. Mas isso é interessante que as pessoas saibam que isso é muito mais comum do que se imagina. Tanto em homens quanto em mulheres. Então, quis trazer esse tema. E aqui entra o que eu falei, tá vendo? As pessoas falam, mas é só eu que sinto isso. Não é só você, né? Então, por isso a gente traz para desmistificar, para não ficar parecendo que a gente é ET. Isso acontece comigo, né? Exatamente. Acontece com muita gente, tá? É comum. E é passageiro, fica, é sempre que tem uma relação sexual? Então, isso varia. Ou depende, né? O natural, o comum, é que isso passe rápido. Depois de alguns momentos, alguns minutos, talvez algumas horinhas ali, para os que demoram um pouco mais. Mas o natural é que isso passe e que a pessoa volte a ter a sensação de bem-estar. Porque eu acho que é interessante a gente falar da questão das causas, né? Por que isso acontece? Então, vamos pensar em duas causas. A primeira, fisiológica. Quando a gente está tendo relação, então vem uma sensação de muito bem-estar, porque aí é muito hormônio funcionando ali, agindo, e aí existe uma atividade muito intensa da amígdala cerebral. A amígdala cerebral é um órgãozinho pequenininho, uma estruturazinha que fica na parte bem interna do cérebro, e é ela que detecta as nossas sensações. Então, medo, raiva, tudo é desencadeado, é dessa zona do cérebro que vem. Quando você está tendo uma relação sexual, o que acontece? Você está com uma sensação de superpoderes, vamos brincar assim. O medo, todas essas sensações mais angustiantes, elas tendem a desaparecer por causa dessa produção intensa de hormônio. Acabou o sexo, teve o clímax, a tendência é isso estabilizar, é isso voltar ao normal. Então volta a sensação de medo, volta a sensação de frustração. Então, fisiologicamente, vamos olhar pelo lado, né, da medicina, é isso que a gente pode dizer, é uma suspeita, não é 100%, mas é uma suspeita. Porque aí os hormônios voltam a funcionar no mesmo ritmo e volta, então, a sensação de medo. E passou aquele superpoder, vamos brincar assim. Segundo caso seriam as questões psicológicas e emocionais, que é o que a gente tenta trazer aqui. Porque acho que essas sim são mais subjetivas. Então, isso com qualquer parceiro? Exatamente, essa pergunta que não quer calar, né? É com qualquer parceiro, é sempre, em todas as relações, isso também pode variar.
Também. Pode ser com qualquer parceiro ou parceira. Pode ser com um parceiro ou com uma parceira específica. Então, vai depender da conjugalidade, que a gente já conversou aqui antes, que é qual tipo de relação que você tem com aquela pessoa. Né? Então, assim, como que eu estou envolvida nessa relação ou envolvido nessa relação nesse momento? É uma relação casual? Eu estou fazendo isso porque eu quero cumprir uma tabela? Tem uma série de questões que podem ser levantadas para a gente tentar entender isso. Porque a questão é a seguinte, a fisiologia, a parte fisiológica, muitas vezes é fácil resolver. Mas a psicológica... Mas a psicológica não. Pois é. Às vezes as pessoas vão ter uma relação por uma questão de fisiologia. Ela tá com vontade de transar. Isso. Mas nem sempre a vontade de transar é com aquela pessoa. Aí Pode ser que não haja um envolvimento. Na Cabe outra verdade, pergunta. a cabeça é que manda no corpo, né? É a cabeça que com manda em certeza. tudo. Agora, isso pode acontecer num casal, num casamento, por exemplo, em que há muitos anos de relacionamento, Pode acontecer. a partir, tanto com um quanto com o outro? Pode acontecer num casamento, um relacionamento de longo prazo, tanto com o homem quanto com a mulher. E isso não significar que um não goste do outro. Sei. Porque se a ação for fisiológica, Aham. a pessoa vai ter essa sensação. É lógico. E depois isso vai passar. Entende? Então, pode acontecer em relações de longo prazo Eu também. estou te perguntando isso porque isso às vezes, não sei se já aconteceu, se você já ouviu isso no seu consultório, mas isso pode levar até uma separação. Pode. Porque não, eu estou tendo essa depressão pós-sexo e tal, não sei o quê, isso é sinal de que eu não gosto mais dele ou dela. Não Aí, Não tem lógica esse... Muita lógica. E o interessante vai ser a pessoa observar se isso permanece durante muito tempo depois que a relação acaba, porque a tendência é que isso venha e depois se dissolva rapidamente. Então a questão é, isso fica? Porque aí a gente pode começar a levantar várias outras questões. hipóteses. Né? Pode ser, inclusive, a pessoa, já me perguntaram, mas isso não pode ser um traço de... A pessoa não pode estar com Pois depressão? não pode ser um sinal de depressão? Não. Pois, também pode, pode. mas normalmente as pessoas, quando elas estão em quadro, né, de depressão, o que acontece é um distanciamento sexual. Eu recebo muita gente que vai para terapia porque está em depressão e às vezes nem sabe, ela me procura com uma queixa sexual. Eu não tô tendo vontade de transar. Você vai pesquisar. A gente vai pesquisar, a pessoa está com depressão. Então, na realidade, uma pessoa que não está com vontade nem de viver, e sexo é vida, né? Como que ela vai ter vontade de transar? O aconselhável ou a orientação de uma psicóloga, a sexóloga, é procurar um profissional para ajuda. Procura um profissional a Isso partir não é do normal. momento. Não, se passar rapidinho, tá tudo ok. bem, faz Pode parte. ser só o seu lado fisiológico, tem nada demais acontecendo. Agora, se isso acontece e fica se prolongando, né, horas e horas, quer dizer, acabou a transa já há um tempão, você já saiu, foi fazer outra coisa, e você continua com aquele sentimento de inadequação, de tristeza, aí talvez valha a pena fazer uma investigação. Foi, transou, deu aquela tristezinha, mas depois voltou, aí já sabe, já sei, a minha amígdala que voltou a funcionar normalmente. Acabou o superpoder. Acabou. Aí faz de novo. Não sou mais um super-homem. Exatamente. Ou uma super-mulher. Faz de novo que volta. Fica Tá bom. certo, Elisângela. Valeu. Um abraço. Com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Elisângela, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes, internautas. Beijocas pra vocês. Tudo bem? Tudo ótimo comigo, com você. Excelentemente bem. Voltamos, hein? Ao viver a cores.